Bom dia, pessoal. Então vamos para mais um vídeo, né? Hoje fechando esse capítulo 5. E a nossa unidade temática hoje, pessoal, vai ser sucessão ecológica. Vamos compreender então um pouquinho do que é esse conceito de sucessão ecológica, os tipos, né? Sucessão ecológica primária e secundária. Então, o que é esse processo de sucessão ecológica, pessoal? A sucessão ecológica é o nome que a gente dá para aquele processo, né, que vai acontecer no meio ambiente, onde o meio ambiente ele vai se alterar, né, ao longo do tempo, através do quê? Dos processos de colonização, ou seja, da implantação de novas comunidades biológicas ali. Ok? Então, às vezes você vai percebendo que com o passar do tempo, né, certos ecossistemas, eles vão se modificando ali. Então, às vezes você está andando ali, né, passando ali por uma rodovia, por uma estrada, e você vê que aquela paisagem, ela vai se modificando. Às vezes você passa ali, tá uma vegetação, né, mais de gramíneas, arbustos pequenos, e depois de muito tempo você passa ali, já está uma população, né, uma população de árvores às vezes um pouco maiores, às vezes os animais que você vê ali vão se modificando, né? Então isso que é sucessão ecológica. Então, essas comunidades, né, essas várias espécies, essas várias populações de espécies, elas vão se instalando pouco a pouco, né, e de uma maneira ordenada, tá? O negócio não é bagunçado, não. Por quê? Porque elas precisam ter condições bióticas de sobrevivência, tá? E essa sucessão ecológica, pessoal, elas podem acontecer em um local, né, que não possuía vida, né? Ou em locais que eles foram o quê? Parcialmente degradadas, tanto pelo homem como por catástrofes naturais. As primeiras espécies que chegam para colonizar aquele local, a gente fala que são espécies pioneiras, porque são as primeiras que chegam ali e que vão começar um processo de dar condições de continuidade da vida. Então, elas vão preparando ali o ambiente para que outras espécies mais complexas vão chegando e que elas tenham condições de sobreviver. Então, a espécie pioneira é muito importante para o processo de sucessão ecológica, porque se não tivesse as espécies pioneiras que preparam ali, que dão início para as condições de vida, as outras espécies mais complexas não conseguem sobreviver naquele local. Nós temos dois tipos de sucessão ecológica, né? A primária e a secundária, que a gente vai estar estudando separadamente. Então, sucessão ecológica primária. A sucessão ecológica primária, ela vai estar acontecendo naqueles ambientes, né, que não possuía inicialmente, né, nenhum tipo de comunidade biológica instalada e que as condições de vida eram totalmente desfavoráveis, né? Não tinha uma condição muito legal, muito favorável ali para as espécies sobreviverem. Aí, como exemplo, né, desses locais aí que a gente fala inóspitos, né, que não são adequados para a vida, a gente tem rochas nuas, né, pedras, então solos muito rochosos, solos muito pedregosos, né, então vocês imaginem, não é fácil ali, né, de sobreviver. Dunas, locais muito arenosos, né, lavas vulcânicas, né, recém-solidificadas, então ali não é legal para se instalar. Vamos pensar por quê? Nós ali temos condições de vegetais com raízes se enraizarem nessas pedras, né, nessas poças de lava vulcânica recém-solidificadas? Não. Incidência solar muito alta, temperaturas muito quentes, então tudo isso, né, não vai ser legal, não vai ser condição de vida. Então a gente precisa que chegue ali, né, os pioneiros, as comunidades pioneiras e preparem ali aquele local para que outras espécies virem a viver ali naquele local. Então aí, pessoal, a imagem traz para vocês, né, o que a gente chama de líquens.
Líquens você já sabe, porque vocês já estudaram em relações ecológicas, né? É aquela associação entre determinadas espécies de algas, né, e fungos, né? Então, esses fungos eles podem se associar a algumas algas ou também a algumas cianobactérias que fazem fotossíntese. E ali essa associação que acontece, pessoal, então esses líquens que são considerados comunidades pioneiras para rochas, né? O que vai acontecer? Durante o processo, né, de vida desses líquens, o que ocorre? Esses fungos, né, eles vão liberar substâncias erosivas que vão erodindo, né, que vão dissolvendo pouco a pouco e fragmentando a rocha. E aquela rocha que era muito dura, né, ela vai o que? Se fragmentando, vai ficando mais o que? Porosa ali, né? E vai alterar esse substrato, né? E com o passar do tempo, após muito tempo, ela vai permitir que outras espécies se instalem ali naquele local. As dunas também, pessoal, são um exemplo, né? De locais que podem ser colonizados por certas espécies de gramíneas. Elas têm as suas sementes que são levadas pelo vento e vão ser espécies que vão suportar falta de água, né, um solo muito instável que não permite uma enraização muito profunda, calor extremo. As raízes dessas gramíneas, inicialmente, elas têm a função de estabilizar esse solo, né, e não permitir o que as partículas do solo arenoso sejam levadas pelos ventos. Então, qual que é a importância, né, da comunidade pioneira ali para aquela sucessão ecológica? Ela vai ser importante porque ela vai fazer com que haja variações de temperatura menos bruscas, uma coisa extremamente importante, aumento da matéria orgânica. Por quê? Porque vai ter uma decomposição e uma retenção de água. Então, à medida que o tempo vai avançando, né, isso vai permitindo que espécies de porte maior possam se estabelecer. Então, vamos pensar, primeiramente, quando a gente tem uma etapa inicial da sucessão ecológica primária, nós vamos ter o que? As comunidades pioneiras, por exemplo, os líquens lá, né, em regiões de lava recém-resfriada, de rochas. Então, ali, aqueles líquens, eles vão erodindo aquela rocha, né, vão fragmentando aquela rocha. Por quê? Para que numa próxima etapa a gente possa ter vegetais enraizando ali, né, naquele local que antes era uma pedra muito dura e que hoje já tem condições de enraizamento no solo, naquele substrato. Então, isso vai favorecer, né, que haja o surgimento de espécies vegetais de maior porte. Então, isso vai aumentando ali, né, a diversificação daquele ecossistema e vai possibilitando que novos nichos ecológicos. Então, um esqueminha aí para vocês anotarem no caderno da sucessão ecológica primária. Um ambiente que nunca foi ocupado por outra espécie, surgimento das espécies pioneiras, acúmulo de biomassa e de matéria orgânica, vai propiciando esse solo que antes era um solo muito duro, né, que não permitia o enraizamento, ter o enraizamento menor. Então, vegetais de maior porte vão chegando e a gente tem, então, o que a gente chama de comunidade clímax, que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. As etapas da sucessão ecológica, pessoal. Então, a gente fala que são 3 etapas, a ecese, a série e o clímax, tá? Então, a ecese é essa etapa inicial, que a gente tem a comunidade pioneira preparando ali o solo, dando condições de sobrevivência para as outras espécies que vierem posteriormente. A série, que é uma etapa intermediária, tá? Onde a biodiversidade vai aumentando pouco a pouco, e o clímax, né? Clímax, então a gente fala que é uma comunidade em clímax, é uma comunidade que ela está em equilíbrio com o meio ambiente, né? Ela tem uma biodiversidade muito alta, né? E ela está ali estável.
Então, aí um exemplo para vocês aí que eu dei de sucessão ecológica. Então, ali a pedra, né? Então, a chuva, o vento vai desintegrando, né? A rocha, pouco a pouco, erodindo essa rocha. Então, a gente tem espécies pioneiras que se instalam e se modifica a rocha. Posteriormente, esse solo vai aumentando de espessura, gramíneas e pequenos arbustos se instalam e no finalzinho aí uma comunidade clímax que surge, então com espécies mais complexas. A estese, então, é a fase inicial, né, onde as espécies pioneiras se estabelecem. As espécies pioneiras são aquelas que vão dar condições de sobrevivência, tá? Essas condições ali inóspitas do ambiente, ok? Aí eu falo para vocês algumas condições, né, que tornam esse ambiente aí ali inicial, né, desfavorável, que tem o quê? Uma iluminação, uma incidência solar muito alta, muito direta, que vai aumentar a temperatura, não tem um solo que seja capaz, né, de agregar, de fixar vegetais maiores. A água da chuva, ela não se infiltra ali no substrato, então também ela evapora muito rápido. Não sei, são todas as condições que a gente fala que são condições inóspitas do ambiente inicial ali da ecese. Ali, nesse slide eu detalhei para vocês como que é, né, essa colonização ali, né, pelas comunidades pioneiras. Peguei como exemplo ali os líquens, né, que eles vão ser chamados de organismos pioneiros. Aí fala um pouquinho sobre essa atividade metabólica dos líquens, né, que vai lentamente modificando essas condições iniciais, vão produzir ácidos orgânicos que vão corroendo a rocha pouco a pouco, promovendo o processo erosivo ali, formando as primeiras camadas de solo. Inicialmente, essas camadas, né, vão ser o quê? Bem delgadas, bem fininhas, mas já começa a propiciar ali, né, uma espessura de solo que seja capaz de gramíneas, né, se instalarem ali, né, pteridófitas, briófitas, enfim, esses vegetais mais simples para uma segunda etapa ali, né, se fixar. Então, a etapa de série, então é a segunda etapa, né, que é uma etapa intermediária. Então, em cima daquela camada de líquens ali, vão se formando o que a gente fala de tapete orgânico. Por quê? Porque parte desses líquens vão morrendo, vão entrando em decomposição, vai formando, então, ali um substrato orgânico, né? Esses líquens são muito importantes porque eles vão propiciar aquela água, né, que caía na rocha nua ali, como era muito quente, aquela rocha evaporava muito rapidamente. Quando você começa a ter um substrato orgânico ali, aquela rocha ela vai ficando mais úmida, né? E rica em sais minerais que vieram da decomposição desses organismos. Então, aí a gente já não tem uma condição tão desfavorável, né? Então, ali a gente já tem uma certa retenção de umidade, né? De líquido, a gente já tem sais minerais que vêm da degradação desses líquidos. Então, ele já vai surgir, já vai permitir o aparecimento de plantas simples, de pequeno porte, né? Como briófitas, né? Então, musgos. Então, é muito comum vocês verem, às vezes, em algumas imagens de rochas ali, né? Surgindo, então, uma parte ali ainda tem líquens e outra já começa a surgir uma comunidade ali de musgos, né? Depois de pteridófitas. Então, às vezes você vai ali para uma cachoeira, alguma coisa ali, você consegue já observar, né, isso nas rochas ali, né? Aquele tapete de musgos, algumas samambaias ali. Então, essa etapa de série, essa etapa intermediária. E aí, pessoal, isso vai, quando você vai começando a ter, né, essa matéria orgânica, essas briófitas aparecendo, essas samambaias, esses arbustos bem pequenininhos, gramíneas, aí isso vai começar a chamar pequenos animais que podem se alimentar disso, como insetos, moluscos, né? Isso aí vai, então, pouco a pouco aumentando essa biodiversidade. Então, em termos, né, de diversidade, essa série, então, ela já vai ter o quê? Uma biodiversidade bem maior do que a etapa inicial, que é a diecese. Clímax, pessoal. Então, primeira ecese,
né? Depois a série, e aí essa etapa de série ela vai se desenvolvendo, né? Até chegar num ponto onde a gente já tem condições de vida muito favoráveis, a gente já tem muita matéria orgânica, a gente já tem uma biodiversidade muito alta, né? Então a gente chama isso como clímax. Então vai ser a etapa final do processo de sucessão, aquela etapa onde a gente tem uma biodiversidade muito alta, uma produção de matéria orgânica muito alta. Então aqueles locais onde as condições de vida são muito adequadas para esses indivíduos. Aí um esqueminha para vocês, depois refaçam ele no caderno, né? Então, o substrato, nas condições ambientais influenciando ali os organismos que se estabelecem, né, na etapa pioneira lá da ESESI, depois na série, né, onde esses novos indivíduos vão chegando, e ali quando elas estão estabilizadas, que é o clímax, ok? As variabilidades das condições ambientais, então a gente vê que numa comunidade que está em clímax, como por exemplo, né, as florestas tropicais, a floresta amazônica, né? As condições ambientais, elas o quê? Praticamente não variam, né? E a gente observar, então, em termos de complexidade também do ecossistema, muito mais complexo de clímax. Ok? Então, quando a gente observa, né, essa comunidade de clímax, a gente vai ter o quê? Um grande aumento da biodiversidade dos números de espécies. Então, nós vamos ter muitas espécies vegetais e animais. E a produção de biomassa é muito alta. Só que a gente vai perceber que ela também vai ter um consumo muito alto. Então, a gente fala que ela tem uma grande produção, uma produtividade bruta alta, porém um consumo muito alto. Então, a gente fala que o que sobra, né, a produtividade líquida é muito próxima de zero. Então, isso é uma característica da comunidade clímax, né, a produtividade líquida próxima a zero. Uma outra característica dessa comunidade clímax, né, que elas têm teias e cadeias alimentares cada vez mais complexas, formação constante de novos nichos ecológicos, né, e a estabilidade dessa comunidade clímax vai estar em grande parte pessoal, então isso daí explicando para vocês, né, o que torna, o que dá essa estabilidade, né, para a comunidade clímax. Devido à complexidade, então como nós temos muitas espécies ali, isso dá uma estabilidade para o sistema. Por quê? Porque ele vai ter muitas opções ali de presas, para os predadores, de alimento. Agora, como as comunidades mais simples têm pouca opção de alimento, as teias e cadeias alimentares são muito simples, elas acabam se tornando o quê? Muito instáveis. Por quê? Porque tem pouca opção de alimento, né? Então, os nichos ecológicos não são tão complexos. Então, pode ter o quê? Competição, nichos muito parecidos, né? Então, isso não é legal para aquelas comunidades que ainda não estão em clímax, né? Que estão ali em série ainda. Isso aqui é aquilo que eu já falei para vocês, né? O que é a produtividade bruta, que é o total de matéria orgânica que é produzida. Então, nas comunidades clímax, esse total, né, de matéria orgânica produzida é muito grande, então é maior, né, que as comunidades antecessoras, ou seja, maior que as comunidades em série em ESESI. Porém, essa produtividade líquida é muito próxima ao quê? De zero, porque tudo que é matéria orgânica, tudo que é oxigênio que é produzido, acaba sendo consumido pela própria comunidade, né, durante o processo de respiração celular. A comunidade clímax ela é estável, ela não está em expansão, certo? Ela não vai aumentar, ela está em equilíbrio. Nas comunidades pioneiras e nas séries, a gente tem um excedente de matéria orgânica, então a gente tem uma produtividade líquida, né? Que ela vai ser exatamente utilizada para o crescimento, para a expansão dos processos de sucessão ecológica.
Aí depois vocês analisem esse quadro, eu coloquei nesse quadro quais que são as tendências esperadas para uma sucessão ecológica. Isso é importante que vocês leiam depois, tá? Dê uma olhadinha, se surgir dúvidas me mandem aí no meu privado, porque são características e tendências esperadas no processo de sucessão ecológica, né? Então, como que vai ser as condições ambientais de quando ela está em desenvolvimento, quando ela está em etapa de série? E lá no clímax, como que é? Né, o tamanho do indivíduo, o tipo do ciclo de vida, né, desses indivíduos, o tipo do crescimento. Depois vocês dêem uma olhadinha e se surgirem dúvidas, me chamem no privado que eu tiro essas dúvidas para vocês, tá? Dá uma olhadinha nessa tabelinha. Agora vamos falar, pessoal, então da sucessão ecológica secundária. Então, quando acontece ali, né, uma ação antrópica do homem, seja esse homem que fez um desmatamento, que fez uma queimada, né, por exemplo, um processo erosivo ali provocado por aquele homem que provocou um assoreamento no rio, né? Ou seja, por ações mesmo biológicas naturais, né? Um tsunami, uma avalanche, enfim, um tornado, algo mesmo que seja natural, o processo de recuperação, né, desses ecossistemas, eles vão vir por um processo de sucessão ecológica secundária. Por quê? Porque ali já houve, né, uma vida antes, ela foi parcialmente destruída e ela tenta naturalmente, né, se recompor. Então, no caso dessa sucessão, ela vai acontecer em um ambiente que foi parcialmente destruído e que já foi ocupado por uma comunidade biológica. E aí essa comunidade, esse meio ambiente, ele tenta se recompor, tá? Embora ele esteja degradado, parcialmente destruído, ou até mesmo destruído, ele vai oferecer condições mais favoráveis à ocupação de novas comunidades. Então, o que torna essa colonização das espécies pioneiras bem mais rápida do que na sucessão ecológica primária. Então, para se iniciar um processo de desenvolvimento da vida do nada, é muito mais demorado do que um processo de recuperação. Às vezes você vê ali um ambiente, né, da floresta que foi degradado e passa rapidamente, ele já está reconstruído. Por quê? Porque é mais fácil ali, né? Você já tem um solo que já vai permitir o enraizamento, né? Então é diferente de quando essa vida começa ali num ambiente que era totalmente inóspito. Aí exemplos, né? Áreas destruídas por queimadas, desmatamento, campo de cultivo abandonado, tudo são exemplos aí de sucessão ecológica secundária. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um exemplo de assoreamento, né? Uma formação ali. Então, pessoal, a gente tem então um exemplo de sucessão ecológica que ela vai acontecer num processo de um rio ali, um ecossistema aquático que ele foi o quê? Sofrendo um processo de assoreamento, né? E aí de um ecossistema aquático ele acabou por se tornar um ecossistema terrestre. Então, você tem ali, né, uma diversidade inicialmente por peixes, né, moluscos. Depois você vai tendo, né, uma vegetação submersa, vai sofrendo o processo de assoreamento, e aí você vai ter o quê? Um ecossistema terrestre com uma vegetação. Então, o assoreamento de rios, né, ele provavelmente vai sendo formado ali depois um ecossistema terrestre. Então, exemplos aí de sucessão ecológica secundária, que vem de queimadas, de desmatamentos, né? Lembrando que é bem mais fácil de ser recomposto do que surgir uma comunidade do nada. E aí, depois, para vocês estudarem, né, o esqueminha de como que ela acontece. O solo sem vegetação, as espécies pioneiras que acontecem, gramíneas e pequenos arbustos, vegetações arbustivas até chegar em comunidade clímax, tá? A gente observa aí, né? Por exemplo, quando você tem uma lavoura, né? Um campo cultivado, abandonado. Então, ali o solo ele já tinha alguns nutrientes. Aí a gente tem essas espécies pioneiras, né? Que são as gramíneas, arbustos, que vão sendo substituídos por uma vegetação de maior porte, até chegar ao quê? A uma formação de uma floresta parecida com o que havia antes, né? Com o ecossistema que havia antes.